Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos falar nesse vídeo sobre a literatura do Antigo Testamento, os gêneros literários. E nesse vídeo eu vou falar sobre 3 gêneros literários que estão no Antigo Testamento: a literatura profética, a literatura de sabedoria e a literatura apocalíptica. E inicialmente a literatura profética é caracterizada por oráculos, né? O oráculo de salvação é um dos oráculos. Um oráculo em que Deus chama o seu povo ao arrependimento. Ele promete salvação ao guardar os seus mandamentos, seus estatutos. Então, um profeta, ele tinha essa função de chamar o povo ao arrependimento e a fé em Deus. Quando o povo estava se desviando, quando os sacerdotes, quando as autoridades governamentais da nação começaram também a cultuar deuses estrangeiros, Deus levantava profetas para alertar o povo e alertar as autoridades. E até os profetas tinham alguns embates contra os sacerdotes, contra as principais autoridades da época, para proclamar essa mensagem. Outra característica importante é que o profeta também trazia uma mensagem sobre a aliança, sobre o reinado de Deus com o povo, através do Messias prometido. E o profeta pregava até nas praças e nas ruas, não pregava em púlpitos, e criavam maneiras de transmitir a mensagem, através de cânticos, através de alegorias. Eles improvisavam a fim de que o povo ouvisse aquela mensagem vinda da parte de Deus, porque o povo não queria dar ouvidos à mensagem por estar endurecido no pecado. Então eles eram bem criativos e até criavam atos simbólicos para significar ali alguma expressão da ira de Deus, ou uma mensagem que Deus enviava para o povo, a fim de que o povo estivesse alerta e se arrependesse, largando os ídolos. E alguns tipos de literatura profética, do discurso profético, são, como eu já disse, o oráculo de salvação, né? No qual o Senhor promete perdão e bênção, salvação ao povo. Também as parábolas, alegorias e provérbios que os profetas usavam, ditos numéricos, cânticos de amor e lamentos, como Jeremias também levanta lamentos sobre a destruição que haveria de vir sobre Jerusalém, a destruição da nação. Então esses são alguns subgêneros da literatura profética. Então o profeta nem sempre trazia uma mensagem sobre o futuro, mas ele trazia uma mensagem de Deus, conclamando o povo a se arrepender dos seus pecados, e também uma promessa sobre salvação, tendo o povo abandonado os seus pecados. Em seguida, vamos observar a literatura de sabedoria. Então, 3 livros falam desse tipo de literatura, que são o livro de Jó, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. A literatura sapiencial, a literatura de sabedoria, ela tem um princípio, a instrução da sabedoria. E essa instrução da sabedoria é principalmente incentivada pelo pai e a mãe, por serem o primeiro centro, né, de instrução do ser humano. Eles têm essa responsabilidade de ensinar a sabedoria. Por isso que durante o decorrer do livro de Provérbios, nós vemos muitas vezes a expressão filho meu, né? Guarda o ensino, né? E não deixe essa instrução de tua mãe e de teu pai, né? Ata-os ao pescoço, escreve a tábua do teu coração. Então é um exemplo em que se expressa a função familiar de ensinar a sabedoria de Deus, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, o temor do Senhor,
aos seus filhos. Outra característica da literatura sapiencial é que ela também apresenta subgêneros. E o primeiro subgênero que eu vou falar é provérbio, né? O próprio provérbio, que era um relato, um aforismo popular que as pessoas tinham na comunidade. Através da experiência, através da vivência, eles aprendiam provérbios que expressavam a sabedoria, né? Que Deus dava ao povo, à própria comunidade, para viverem de maneira equilibrada. O outro subgênero é o dito sábio, que é uma afirmação didática, que traz um valor, uma lição. O terceiro tipo é o dito numérico. Por exemplo, lá em Provérbios 6, fala sobre 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª ele abomina. Então ali é um dito numérico. Ele vai listando cada coisa que o Senhor aborrece, né? E a 7ª o Senhor abomina, né? Também a admoestação. Outro subgênero da literatura de sabedoria, essa literatura sapiencial, é a admoestação. A palavra nos admoesta a confiar no Senhor, a guardar os mandamentos do Senhor. Por exemplo, em Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O quinto tipo de literatura, subgênero de literatura sapiencial, são as ordens. Por exemplo, ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis, Provérbios 8:33, né? Está nos incentivando a ouvir o ensino, está nos ordenando a ouvir a palavra, a não rejeitar a palavra, né? Não rejeitar a sabedoria. O sexto fala sobre uma alegoria, discursos, né? Que é contado em detalhes, um significado de alguma situação, né? De algo que traz transtorno às pessoas, como por exemplo o adultério. É falado em Provérbios 5, né? É uma alegoria. Outro subgênero é o conto exemplar. O Provérbios 7 fala de um jovem que era ingênuo, um jovem que foi atraído por uma mulher adúltera, e ali ele seguiu o caminho da morte, o caminho em que levaria ele para o inferno, o caminho que alguém o incentivou a seguir, que ele seguiu seus próprios desejos ali e foi seduzido por aquela mulher adúltera, né? O oitavo, a narrativa autobiográfica, como Eclesiastes apresenta ali os relatos da vida de um rei que sobrepujou em sabedoria todos os outros, um rei que começou a observar, a procurar sabedoria, a procurar saber diferenciar a sabedoria, a estultícia, a loucura, e ele vai contando ali a sua biografia, que ele aprendeu durante a vida, tanto na juventude, como também na idade adulta, como também na velhice, o que era o melhor, né? Ele percebeu ali que tudo era vaidade e que o homem tem o dever de guardar os mandamentos do Senhor, temer o Senhor e guardar os seus mandamentos. No final ele fala disso, que todos os homens têm esse dever, né? Essa responsabilidade de temer o Senhor e guardar os seus mandamentos. Então é uma narrativa autobiográfica que fala ali da sabedoria. O nono é o hino. Jó 28 fala da sabedoria, de como é difícil encontrá-la, de como ela está escondida. E Jó nos apresenta que a sabedoria é o temor do Senhor, né? Está falando de um hino acerca da sabedoria. Também a Bíblia nos apresenta Jesus como sendo a nossa sabedoria, né? Jesus se tornou a nossa sabedoria. Em Provérbios 8, Jesus é personificado como a sabedoria. E ali apresenta a sabedoria sendo como o arquiteto de Deus na criação.
Antes de Deus criar as fontes das águas, criar todas as coisas, a sabedoria já habitava com Deus e era o seu arquiteto ao construir esse mundo, ao criar esse mundo. Então ali Jesus é personificado como sendo a sabedoria, Provérbios capítulo 8. Então essa é a literatura sapiencial, o livro de Jó, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. O último tipo de literatura é a literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica, ela apresenta algumas características. Ela é comunicada por anjos, por exemplo, Daniel e João, né, tiveram visões acerca do futuro, acerca do povo de Deus, o povo judaico e também o povo da igreja, a história da igreja, a história do povo judaico. Ali foi comunicada a Daniel aquelas visões através de anjos. Outra característica da literatura apocalíptica é que ela traz expectativas escatológicas, né? Fala ali do anticristo, fala do último tempo, fala da perseguição que o povo sofrerá, a grande tribulação, fala do anticristo e também da vitória do Messias, do Senhor Jesus sobre o mundo ímpio. Então traz essas expectativas acerca do fim dos tempos, do fim do mundo. É outra característica, outro tópico da literatura apocalíptica. Também traz a mensagem de esperança em meio ao sofrimento. O povo está em um sofrimento, está ali preso. Daniel recebe um exemplo, né? Em Daniel capítulo 9, Daniel ora e o anjo Gabriel é enviado até ele para explicar que o sofrimento do povo de Deus na Babilônia irá cessar. O povo sairá daquela terra e terá novamente esperança de um futuro melhor. Também João fala que a igreja, apesar da perseguição que estava sofrendo na época, ela iria ter alívio. Ela seria guardada pelo Senhor no deserto, né, durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e seria protegida do dragão, né, do anticristo. Apesar das profecias acerca da perseguição que o anticristo imporá à igreja, Cristo Jesus o derrotará com o sopro da sua boca. Então traz uma mensagem de esperança, a literatura apocalíptica, né? Até Daniel fala lá do Miguel, que ressuscitará os mortos nos últimos tempos, falando ali como de modo obscuro acerca do Messias, que ressuscitará todos os mortos, uns para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Também fala sobre a soberania de Deus. A literatura apocalíptica traz uma mensagem que Deus é soberano sobre a história. Deus é soberano sobre os reinos do mundo, que Ele tem no controle todas as coisas, né? E o mal não prevalecerá, porque Deus é todo poderoso. Que Deus reinará pelos séculos dos séculos, como fala lá em Apocalipse, quando ele fala em Daniel, que o ancião de dias se sentará e julgará o anticristo, e o seu reinado não terá fim, mas é um reinado eterno, e o povo de Deus também reinará com ele, o povo escolhido. Então, os principais tópicos são esses, né? Comunicada por anjos, que traz uma expectativa escatológica, também traz uma mensagem de esperança e da soberania de Deus, esperança baseada na vontade de Deus, no poder de Deus. Então, Cristo, nosso Salvador, é apresentado escatologicamente, né, nesse tipo de literatura como sendo a vitória do seu povo. Essas são os 3 tipos de literatura. Então, o que esse tipo de literatura nos traz como aplicação à nossa vida? Os profetas nos ensinam que devemos nos arrepender, devemos ter constantemente uma atitude de arrependimento e de fé em Deus. Então essa é a literatura profética, a mensagem da literatura profética. A literatura de sabedoria sapiencial nos ensina que devemos cultivar a sabedoria em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, né? Deve ser baseado no temor do Senhor, no princípio da sabedoria. E a literatura apocalíptica nos ensina que devemos ser fiéis a Deus em meio ao sofrimento, que Deus está lembrando de nós constantemente, que Deus é o nosso protetor, salvador, e que o mundo ímpio não prevalecerá, que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas.
Então, que Deus abençoe e até a próxima.